fato de conseguirmos sair da Terra hoje é uma das maiores conquistas que uma civilização pode ter. Afinal de contas, não é qualquer viagem, mas sim estamos saindo do planeta. Isso é fantástico, não há como negar. Mas a verdade é que poucos na história tiveram a oportunidade de ver a Terra lá de cima com seus próprios olhos. Enquanto não conseguimos comprar uma passagem espacial, câmeras de alta resolução são capazes de registrar imagens de tirar o fôlego, principalmente subindo ao espaço. Essa perspectiva é simplesmente incrível e foge totalmente de qualquer outra visão que você já tenha tido de um lançamento. No vídeo de hoje vamos conhecer o registro real dentro de um foguete subindo ao espaço. Resumidamente, foguetes são veículos que funcionam à base de uma explosão controlada. Observando as filmagens obtidas de lançamentos, é possível perceber como os motores são incrivelmente poderosos, capazes de gerar empuxo de milhares de quilos em segundos, acelerando cargas úteis a milhares de quilômetros por hora. Dessa forma, a exploração espacial depende desse tipo de veículo. Caso contrário, estaríamos presos à superfície terrestre para sempre e jamais teríamos vencido a poderosa gravidade da Terra. O nosso planeta possui uma aceleração gravitacional de aproximadamente 9,8 metros por segundo, o que significa que um objeto em queda livre, desconsiderando a resistência do ar, dobra a velocidade à medida que passa cada segundo. Neste caso, estamos lidando com a forma como a gravidade puxa tudo em direção ao centro do planeta, mas quando lançamos um foguete, lidamos com ela ao contrário, gastando mais e mais toneladas de combustível para enviar uma mínima carga útil até a órbita da Terra. Na real, até existem órbitas diferentes e cada uma vai ter seu próprio objetivo. Começando pela órbita LEO, uma sigla em inglês que significa órbita terrestre baixa, abrange altitudes que variam de 160 km até 2.000 km acima da superfície da Terra. Dentro dessa região encontramos a Estação Espacial Internacional, satélites de comunicação via rádio, o telescópio Hubble a aproximadamente 500 km de altitude e outros satélites de reconhecimento de superfície. Depois temos a MEL, que é a órbita terrestre média, que varia de 2.000 até 36.000 km de altitude. Ainda mais alta vem a órbita geossíncrona, ou GSO, que pode chegar a 42.000 km de altitude, onde temos satélites que seguem a rotação da Terra para fins meteorológicos e de comunicação. Na prática, quanto mais alta é a órbita, mais energia o foguete tem que ter para inserir um satélite lá em cima, o que significa que ele tem que levar mais combustível, mas tem que ter uma carga útil menor de massa para tal. Na órbita terrestre baixa, a gravidade é ligeiramente mais fraca do que na superfície, e um objeto só pode permanecer em órbita devido à sua velocidade orbital de, em média, algo próximo a 28.000 km por hora. Essa velocidade equilibra a força gravitacional, que tenta puxá-lo de volta à superfície, com a pseudo-força centrífuga que o impulsiona para o espaço se a gravidade terrestre não estivesse presente. Obviamente, até agora estamos lidando com projetos de foguetes de milhões de dólares, mas e se partirmos para uns foguetes menores e de baixo custo? Pois é, existem foguetes que chegam em altitudes bem inferiores a essas que falamos agora, mas que ainda chegam ao espaço. Para chegar no ponto onde a atmosfera fica incrivelmente rarefeita, o foguete precisa atingir a linha de Kármán, uma linha imaginária que fica a aproximadamente 100 km de altitude, que define o limite entre a atmosfera e o espaço. Nessa altitude já é possível colocar objetos em órbita sem sofrer com a resistência do ar, e é lá em cima que obtemos as imagens mais incríveis do nosso planeta. Os foguetes amadores são uma alternativa barata, onde entusiastas aeroespaciais fabricam seus próprios motores, capazes de gerar empuxo suficiente para enviar uma pequena câmera a altitudes elevadas, alguns até atingindo 90 km acima da superfície terrestre. E é com eles que veremos hoje a forma como a paisagem terrestre é transformada quando um foguete sobe em alta velocidade. A perspectiva obtida é fantástica.
O nosso primeiro vídeo da lista vem de um lançamento caseiro feito em setembro de 2016, quando um foguete construído pelo engenheiro Kip Dalgirdas atingiu 44 km de altitude a uma velocidade aproximada de 3.700 km em seu ápice. As imagens impressionam e mostram como um projeto amador pode chegar muito alto, registrando as imagens mais épicas possíveis numa ocasião como essa. Na altitude atingida, a atmosfera possui menos de 1% da pressão que existe ao nível do mar, o que é mais perto do espaço do que qualquer um de nós vai chegar um dia. Mas esse aqui nem foi o projeto dele mais alto. Em um outro projeto usando o potencial de 2 estágios, o foguete Mesos, uma abreviação para mesosfera, chegou a impressionantes 90 km de altitude, alcançando a mesosfera. Não à toa, o nome do foguete é em referência a essa camada atmosférica. De acordo com o engenheiro, o projeto é capaz de levantar meio quilo de carga útil, que foi suficiente para levantar 2 câmeras de ação que filmam em alta resolução e são bastante leves. Durante aproximadamente 5 minutos desde o lançamento até o pouso, vemos como o terreno ganha uma nova perspectiva quando o foguete sobe em alta velocidade, atingindo quase 5 vezes a velocidade do som quando o segundo estágio é acionado. Até que na altitude máxima a câmera ganha mais estabilidade e a paisagem terrestre fica realmente deslumbrante. Até hoje, esse foguete amador atingiu uma das altitudes mais elevadas para essa categoria na história. Mas calma que não acabou, porque vale a menção dos testes do foguete da Blue Origin. Apesar de não estar exatamente na categoria de foguetes amadores, um teste realizado em 2017 mostra um manequim voando ao espaço quando a empresa testava sua cápsula comercial. As imagens vistas pela janela são as mais estáveis dessa lista, mostrando como o horizonte fica amplo quando o foguete sai do chão e atinge impressionantes 98 km de altitude. As janelas gigantescas mostram uma visão excepcional, inclusive a própria curvatura do nosso planeta. Nesse caso, os dados sobre o motor são bem transparentes, quando era alimentado por hidrogênio e oxigênio líquidos, capaz de gerar 72 mil kg de empuxo no vácuo. Viagens realmente tripuladas chegaram a ser feitas com esse projeto. De qualquer forma, todas essas imagens foram simplesmente de tirar o fôlego, o que prova que, se utilizados para impulsionar o progresso humano, esses veículos têm a capacidade de transportar uma variedade de cargas até o espaço. Os foguetes são os meios pelos quais a humanidade pode alcançar outros planetas e, quem sabe, até as estrelas. O fato é que, se a Terra fosse um pouco mais massiva do que é, não existiriam foguetes poderosos o bastante para superar o seu campo gravitacional, o que nos deixaria presos eternamente à sua superfície e não teríamos essas imagens. No entanto, os lançamentos quase diários demonstram que temos a capacidade de explorar o universo de forma ampla. Nem sempre temos imagens dos lançamentos famosos, não dessa perspectiva, o que torna o que estamos vendo ainda mais especial. Ao ver essas imagens, lembre-se como nosso planeta é frágil, pequeno e azul. Não há melhor sensação de pequenez. Bom, o lançamento sendo profissional ou não é inacreditável. As imagens obtidas enchem os olhos e provam que cada vez fica mais fácil chegar ao espaço. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!